Salve, salve, galera! Vamos ao item 9. O romance Senhora. Pronto, romance Senhora. Aqui é o primeiro comando, tá? O que é um romance, professor? Bem, romance é a maior das narrativas. Tem um grande número de personagens, um grande número de acontecimentos, uma célula principal, várias células periféricas. Quando é que o romance é romântico? Quando ele pertence ao romantismo. O romance Senhora, aqui é o segundo comando, ele foi publicado em 1875, ou seja, na segunda metade do século XIX, quando nós teremos realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Portanto, o romance Senhora ele é um romance romântico em transição para o realismo, ele é um híbrido, ele está no processo transitório. É comumente relacionado ao romantismo, verdade. Por quê? Porque predominam as características românticas, tais como o folhetim, a linearidade, a temática amorosa, a relação maniqueísta, a previsibilidade, o final feliz, a linguagem simples, são elementos do romantismo. Mas, isso é muito importante, mas o fragmento contraria tal enquadramento. Por quê? Porque antecipa, com certeza, características do realismo. Então, com calma, com tranquilidade, nós vamos em busca das características realistas, aquelas que contrariam o padrão romântico, tá bom? Aqui, J. Alencar, tá? A fonte é o autor, Senhora em negrita é o título da obra. Seixas era um homem honesto, mas ao atrito da secretaria e ao calor das salas, sua honestidade havia tomado essa têmpora flexível da cera, que se molda às fantasias da vaidade e aos reclamos da ambição. Vejam, por favor, que neste primeiro parágrafo ocorre ironia, que significa crítica sutil. Como assim? O narrador está criticando o comportamento de Fernando. Ele diz, Seixas era um homem honesto, ele está afirmando. Porém, ele relativizou usando uma conjunção adversativa, dizendo que esta honestidade é apenas aparente, ou apenas um discurso, porque na prática, ao conviver com as pessoas, ele acaba modificando seu comportamento. Significa dizer que a sua honestidade, ela é uma honestidade de fachada. Inclusive, ele utiliza uma comparação entre o posicionamento moral do Fernando Seixas e a cera. A cera você pode moldar. Quando você coloca a cera no calor, diante do calor, da alta temperatura, ela amolece, você pode moldar de acordo com o seu desejo. Então, a honestidade dele era relativa, ela era de conveniência, é isso que ele está dizendo. Portanto, ele afirmou algo, Fernando é honesto, mas na verdade, pelo contexto é possível perceber que ele está dizendo o contrário. Fernando não é honesto, ele aparenta honestidade. Era incapaz de apropriar-se do alheio. Apropriar-se do alheio é um eufemismo, é a suavização da expressão, ou praticar abuso de confiança, ou seja, trair. Mas, de novo, a condição adversativa, não é? Professava moral fácil e cômoda. Que moral é essa? É imoral, não é? É quando você faz o que é conveniente. Tão cultivado atualmente na nossa sociedade, que é uma crítica social. Segundo essa doutrina, tudo é permitido em matéria de amor. O interesse próprio tem plena liberdade, ou seja, você faz aquilo que é melhor para você, desde que transija com a lei e evite escândalo, ou seja, desde que você age de forma discreta, tudo é possível, tudo é válido. Ou seja, há um desrespeito a uma conduta moral, há uma postura que ultrapassa uma ética comportamental. Então, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. O que nós observamos como antecipação do realismo é esse olhar crítico em relação ao homem e à sociedade. Esta criticidade, esse procedimento de crítica, ele não é um procedimento romântico, ele é uma antecipação do realismo. Muito embora a crítica tenha se processado de uma maneira subjetiva, não é? Que lembra o romantismo. Mas é necessário lembrar que o ato de criticar é um ato realista. Tá? Pois bem, privilegia a ação em detrimento da reflexão. Está errado. Está errado. O mais importante aqui é a reflexão. Inclusive, privilegiar a ação em detrimento da reflexão é um procedimento tipicamente romântico.
constitui um protagonista idealizado no aspecto físico e moral. Está errado. Inclusive, um protagonista idealizado em seus aspectos físicos e morais, ele é um herói romântico. Constrói um enredo que evidencia a submissão humana frente ao amor. Observem que neste texto, o foco não é o amor, e sim o comportamento do indivíduo em sociedade. Quando você tem um enredo que privilegia a condição inferior do homem em relação ao sentimento amoroso, isso é romântico, né? E eu quero algo que quebra com o romantismo. Realiza uma descrição subjetiva das ações de Seixas no ambiente social. Vejam, uma descrição subjetiva, ela é característica do romantismo, não quebra. Mas ao descrever as ações do Fernando com criticidade, está usando um posicionamento romântico. Agora, quando ele processa a crítica com base na observação, quando ele mergulha no interior do personagem e revela a diferença entre aparência e essência, esse é um procedimento realista, que se chama análise psicológica ou introspecção. Processo de análise psicológica cheio de insinuações e ironias quanto ao protagonista. Meu amigo, aí não tem dúvida não. Não tem dúvida não. Professor, mas me diga uma coisa, a crítica social é uma característica do romantismo ou do realismo? Realismo. Essa crítica social pode aparecer numa obra romântica? Pode, mas essa obra romântica está antecipando o realismo. Tá? Professor, e como é que eu percebo a diferença entre a crítica social que aparece em um texto romântico e a crítica social no texto realista? A crítica social que aparece em um texto romântico como forma de antecipação do realismo, ela se dá de maneira subjetiva. É a opinião do narrador, por exemplo. Agora, quando a crítica se processa de forma racional, através da análise psicológica ou introspecção, é feita de maneira sutil, ou seja, através de ironia, você tem aí um procedimento tipicamente realista. Desta forma, a nossa resposta é a letra E. Valeu, galera!